Então bora lá. Em relação ao efeito placebo ou analgesia placebo, que é o que a gente busca na nossa área de dor, que o paciente melhore a sua dor perante uma ideia, uma resposta placebo. E é muito legal saber isso. Placebo nada mais é do que uma pílula, um medicamento, uma cirurgia, uma injeção que não tem mecanismo ativo, não tem um princípio ativo, não tem uma droga ali dentro, né? Então o placebo, ele é um fenômeno no qual o paciente melhora a sua saúde após receber um tratamento que na realidade não possui nenhuma substância ativa reconhecida pelo profissional da saúde. Então, como eu falei, uma pílula de farinha, uma injeção, sei lá, até mesmo uma cirurgia é possível ser feito de forma placebo. Então, o placebo, a gente pode ter uma redução de um sintoma, melhora de um quadro clínico, após ter uma substância, por exemplo, farmacologicamente inerte, ou um procedimento sabidamente ineficaz. Inclusive, hoje em dia, existem placebos que não são só fármacos, são os placebos cirúrgicos, por exemplo. Tu pode fazer uma cirurgia placebo. E esses estudos, obviamente, começaram com a questão do placebo mesmo, da pílula placebo, da medicamento placebo. Começaram-se a estudar, começaram-se a ver que estava dando uma farinha lá para o paciente e ele estava melhorando, porque o paciente estava sendo tratado, tendo o efeito psicológico de ser tratado. E aí começou-se a estudar mais sobre esse assunto. O efeito placebo hoje não é tudo um tratamento, obviamente, mas é um ponto que a gente não pode negligenciar no nosso tratamento. Então, por exemplo, eu vou fazer uma placa oclusal para o meu paciente com bruxismo. Eu vou fazer uma placa oclusal para melhorar a dor desse paciente. Beleza. Tem todo um efeito que é um mecanismo próprio da placa oclusal, que já discutimos isso em outras aulas, que é o efeito, por exemplo, de diminuir a atividade muscular. A placa ele tem esse efeito, apesar de passageiro, a placa oclusal diminui a atividade muscular. Beleza, mas nem tudo dessa redução da dor do meu paciente é apenas por isso, por diminuir a atividade muscular. Tem um outro efeito, que é o efeito placebo nisso. E por incrível que pareça, as placas oclusais pode chegar até, agora esqueci a porcentagem, 25%, 30%, se não me engano, já vou mostrar isso num artigo, 30% de redução da dor apenas por efeito placebo. Então quer dizer o quê? Que eu posso potencializar, olha isso gente, olha isso, vou até ligar o nosso alerta aqui. Eu posso potencializar a melhora do meu paciente em até 30%, apenas estimulando o efeito placebo no meu paciente. E aí a gente vai num nível de odontologia ou um nível de medicina que é apenas para poucas pessoas, que são os dentistas inteligentes que estão aqui comigo, que entendem que uma placa oclusal tem um efeito interessante, por exemplo, um mecanismo de ação de diminuir a atividade muscular, porém, ele é uma ótima ferramenta placebo. E o placebo hoje, ele age centralmente. O placebo faz liberar endorfinas, serotoninas contra a dor do meu paciente. O placebo tem um efeito, em caso de dor, similar, por exemplo, a uma morfina, que é um opioide. Isso eu não sei se eu conseguiria abordar esses estudos de como o placebo em si funciona, porque são detalhes muito um pouco avançados aqui, mas quem faz parte dos meus alunos tem uma aula específica sobre isso, onde a gente aborda mais esse assunto. O que vocês precisam saber é que o efeito placebo, quando o paciente acredita que aquele tratamento vai fazer efeito nele, ele pode ter uma melhora na sua dor, nos seus sintomas, apenas por acreditar que aquilo ali vai fazer efeito. E na placa oclusal, esse efeito pode chegar até 30%. E como que eu vou potencializar isso? Como eu vou melhorar o meu tratamento entendendo o efeito placebo? Você pode potencializar a melhora do paciente com o efeito placebo. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso aqui agora, daqui a pouquinho. Mas
Voltando, eu quero que vocês entendam que tudo que o paciente melhora, o meu paciente melhorou 100%, é por causa dessa terapia. Não caia nesse golpe. Isso pode ser que o paciente melhorou, pode chegar até 50% da sua melhora é só pelo efeito placebo. Isso quer dizer o quê? O paciente acreditar, ter confiança. E olha o poder disso, ter confiança o quê? No tratamento que ele vai receber e confiança no profissional que está atendendo ele. E aí, por isso que eu sempre falo para os meus alunos, meu propósito de ensinar é fazer com que o aluno tenha segurança, dentistas tenham segurança para diagnosticar e tratar bruxismo, DTM e dor, faturando mais no consultório, trabalhando menos, mas o ponto principal aqui do meu propósito é te ensinar segurança. Você saber um passo a passo de diagnóstico, você saber um passo a passo de tratamento, porque isso muda. Muda o quê? A confiança do seu paciente em você. E mudando a confiança do seu paciente em você, muda o quê? Você tem até 50% a mais de chance de fazer esse paciente melhorar, reduzir a sua dor em até 50%, apenas pelo efeito de que o paciente acredita em você, confia no que você está falando. Ele tem um efeito placebo aí por trás, muito importante, que pode chegar até 50%. Já vou mostrar isso num estudo que eu fiz. Então não é interessante saber isso, que o fato de o paciente acreditar em você, confiar em você, ter segurança no que você está falando, isso já melhora a dor dele, reduz a dor dele. E aí, se a gente analisar para um outro ponto assim mais filosófico, inclusive a empatia. Um dia eu falarei mais sobre isso, mas tem estudos mostrando que pacientes que têm conversas empáticas com os pacientes, isso pode melhorar em até 12% a dor desse meu paciente. Só de ter uma conversa empática. O que é ter uma conversa empática? É escutar o seu paciente, ouvir o seu paciente. Isso já melhora a dor desse paciente em 12%. Tem noção? É muito louco esse universo, mas é muito legal. Então aqui, como nessa imagem vocês conseguem ver, o que faz o paciente melhorar é, obviamente, o princípio ativo. Mas tem um negocinho aqui que é o placebo, que a gente sempre tem, é somado no nosso tratamento. Se você não é um profissional que tem empatia com aquele paciente, que não sabe muito bem o que está fazendo ali, vou passar essa placa oclusal porque eu passo para todo mundo, o paciente não tem confiança em você, você está perdendo aqui metade da melhora de dor do paciente. Você está perdendo um grande ponto no tratamento da dor, que é o efeito placebo do meu paciente, tá bom? Tem um livro, para quem gosta de ler, tem um livro que é uma trilogia que se chama, foi traduzido de forma errada, se chama O Físico. Tem 3 livros, tem um que é O Xamã, O Físico e agora o outro eu esqueci. Mas o físico é porque vem do inglês The Physician, que na verdade The Physician em inglês é o médico, mas foi traduzido errado como o físico para o português. Mas conta a história da medicina em várias épocas do ano. E aqui quando eu falo medicina, pessoal, é a área da saúde, tá? Não é... Aqui na França, por exemplo, não tem tanto essa divisão de odonto é odonto, medicina é medicina. Aqui, inclusive, na odontologia a gente chama de medicina dental. Aqui eu sou considerado um médico dental. Médico odontologista, enfim. Que no Brasil isso foi bem separado. Mas quando a gente fala medicina, a gente está falando de todas as áreas da saúde, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, odontologia e enfermagem e várias outras. Enfim, e aí tem vários livros interessantes nessa trilogia, e um deles é muito bom, esse aqui, Xamã, é de Noah Gordon. Leia, é um livro viciante de ler, é muito bom, recomendo para todo profissional da saúde, porque ele conta a história de como nasceu a medicina, mas é uma história tipo historinha mesmo, conta a história de um personagem, de um xamã, que era muito, e é muito, muito legal essa história, para ter uma visão diferente de cura e de respeito à nossa profissão, né? Bora lá. Nas sociedades, e aí no livro fala assim, nas sociedades primitivas, as doenças, elas eram atribuídas às forças naturais e maus espíritos. Então a medicina que era praticada por curandeiros ou xamãs, como eles falavam, era baseada
na crença do paciente e do curandeiro de que algum tratamento faria algum bem. Eles não tinham microscópio